Recording is on. A paz do Senhor a todos os irmãos, que a graça de Deus seja abundante na vida de todos. Estamos aí iniciando mais uma aula, módulo 4, ou missionário, baseado na carta de Tito, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 11. Estaremos abordando aí esse tema importante e esse cargo que é o missionário. Vamos estar aí entendendo a real função do missionário dentro da obra de Deus. Irmão, sem prolongar muito, seremos breve. Como eu sempre digo, né? A apostila ela está muito bem explicada, trazendo as referências bíblicas e também o original de onde se originou a palavra. Mas vamos estar aí trazendo uma explicação para os irmãos estar acompanhando e entendendo aí esta função extremamente importante na obra de Deus. Logo de início, nós vemos aí a exegese do termo missionário, uma palavra do latim que é missio, que significa enviado, designa alguém delegado para cumprir uma tarefa divina. E dentro do grego é apóstelos, aquele que é enviado com autoridade, usado no Novo Testamento para designar não só os apóstolos, mas qualquer enviado com responsabilidade espiritual. Então, de início, a gente observa que o missionário é o mesmo que apóstolo. Os dois traz a mesma referência que é o quê? Ser enviado. No latim é missio e no grego é apóstelos. E a gente observa que nesses dois termos, a gente observa que um apóstolo, ele também é um missionário, é o mesmo que missionário. Uma implicação: o missionário não age por iniciativa própria, mas como representante de Deus, obedecendo ordens divinas. O missionário, quando ele vai para o campo missionário, para a obra, ele não está indo pela própria vontade. Ele está sendo designado por Deus para estar cumprindo a obra do Senhor, de levar a palavra de Deus. E a gente observa que dentro do hebraico paralelo, a gente também temos esse termo missionário, só que num outro significado. A gente vê que dentro do hebraico é shaliach, que é enviado ou delegado, usado em contextos judaicos para mensageiros que transmitem a vontade de um superior, indicando confiança, responsabilidade e autoridade delegada. Então a gente observa que também o termo missionário ele aparece no Antigo Testamento, porém de uma forma um pouco diferente. Enquanto no Novo Testamento o termo missionário equivale a ser um mensageiro direto de Deus que está sendo enviado para levar a palavra, dentro do hebraico, no costume, dentro do contexto judaico, o missionário, que é o shaliach, ele era um enviado, era um mensageiro que ia para executar uma ordem de um superior. Um exemplo, o rei. O rei, quando ele estava em meio à batalha, ele tinha os seus mensageiros. Às vezes os mensageiros estavam no campo de guerra e ali o oficial, um comandante, escrevia ali uma mensagem, entregava na mão do mensageiro, o mensageiro levava para o palácio. E da mesma forma, o rei escrevia a determinada mensagem, respondendo, entregava na mão do mensageiro, o mensageiro ia
para o campo de batalha, levar as ordens para os oficiais. Então, de certa forma, era um missionário, era um enviado que estava ali executando uma ordem de um superior. A gente observa que o missionário, ele é um chalear espiritual. Isso já trazendo para o nosso contexto espiritual dentro do Novo Testamento, é um delegado de Deus investido com autoridade para plantar igrejas. Então a gente vê que esse termo delegado é, no caso, escolhido, é o mesmo que designado, não é delegado de autoridade, não. Mas no caso, foi incumbido a ele uma responsabilidade. E o missionário, ele é enviado, é o chalear espiritual para levar a mensagem de Deus e plantar igrejas aonde ele está fazendo a obra. Então a gente observa que no Novo Testamento um dos maiores chalear espiritual é o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores plantadores de igreja do Novo Testamento. Como eu tinha colocado aqui também, né, investido autoridade para plantar igrejas, conduzir vidas e estabelecer a ordem divina em novos contextos. Não é apenas viajante religioso, mas servo enviado com propósito estratégico. Irmãos, a gente vai aprender durante aqui esse módulo que muitas pessoas adotam o termo missionário e acham que porque estão viajando, pregando a palavra de igreja em igreja, está fazendo obra missionária. Está errado. Não estão. Obra missionária, dentro do contexto original, como a gente está estudando aqui, o missionário ele é um plantador de igreja. Ele vai para determinada comunidade, que é onde não tem uma igreja formada, ele leva a palavra de Deus, ali ele ensina as pessoas, levanta discípulos, planta uma igreja, ali sim está fazendo uma obra missionária. Eu estou aqui em Volta Redonda, eu vou lá nos Gideões Missionários pregar a palavra. Eu estou fazendo obra missionária? Não, isso não é obra missionária. Eu estou aqui, eu vou lá para o Espírito Santo, para minha terra, vou passar uma temporada lá e vou fazer um evangelismo, vou me juntar com as igrejas lá e vou fazer um evangelismo com tem lá a minha igreja mãe, né, onde eu aceitei Jesus, vou juntar com o meu pastor conhecido e vou fazer a obra lá. Estou fazendo obra missionária? Não, não estou fazendo obra missionária. A obra missionária é quando uma determinada igreja te envia para um determinado local e neste local você vai começar uma obra do zero. Aí você está fazendo a obra missionária. É você estar ali lidando com pessoas, cuidando da obra de Deus. Você viajar pregando a palavra de canto em canto, isso aí não é ser missionário. Vamos lá. Função principal do missionário, ó, implantar igrejas em territórios novos ou culturalmente desafiadores. Então, já resume aí o que eu já estou passando para os irmãos aqui, já de primeira mão. Pregar a palavra em contextos transculturais, traduzindo a mensagem do evangelho para culturas e mentalidades diferentes, sem comprometer a sã doutrina. Estabelecer ordem e liderança eclesiástica, formando presbíteros e discipulando novos convertidos. Isto é obra missionária. Os irmãos veem a diferença. Hebraico e grego, análise detalhada. Hebraico, poimaino, que é pastorear, guiar espiritualmente. Pronúncia poi, mai, no. Significa, o verbo grego, que é o poimaino,
descreve a ação de cuidar de um rebanho com atenção, proteção e direção. Em sentido espiritual, significa liderar e zelar pelo crescimento e segurança da comunidade de crentes, como um pastor cuida de suas ovelhas. O missionário, praticamente, ele está ali como um pastor e está preparando um terreno, preparando uma comunidade, preparando, discipulando pessoas, levantando ali obreiros para a obra de Deus. Então, o missionário ele passa a ser ali um pastor daquela comunidade, daquele rebanho. Peço perdão aos irmãos, ainda estou um pouco resfriado ainda. Se resfriar está difícil de sair, mas Deus tem nos dado graça. Nuances teológicas. Pastorear não é apenas supervisionar, mas conduzir espiritualmente, corrigir, instruir e proteger. Inclui aconselhamento, disciplina amorosa e formação de discípulos. Então, os irmãos veem que dentro do campo missionário, o pastor ele é totalmente diferente do pastor local. O missionário ali, como pastor, ele tem a responsabilidade não é somente de pastorear, não é somente de supervisionar, mas ali envolve muitas outras coisas, que é conduzir espiritualmente, corrigir, instruir, proteger, incluindo aconselhamento, disciplina e detalhe com amor e formação de discípulos. Então, dentro do campo missionário, o pastor ele atua de uma forma diferente do que um pastor local de uma igreja que já está estruturada dentro de uma comunidade ou dentro de uma cidade que tem várias igrejas. Porque ali o pastor presidente, ele tem uma comitiva de obreiros à sua volta que estão auxiliando a ele. Como nós vimos na aula a respeito do evangelista. A responsabilidade do evangelista, a responsabilidade do presbítero. Então, a gente observa que dentro do campo missionário, o pastor missionário que está ali, a função dele de pastorear é diferente do pastor local que já tem um corpo de obreiros. Porque ali ele vai preparar ainda obreiros para estar auxiliando a ele. Então, ele vai ter uma responsabilidade muito maior para conduzir o rebanho na presença de Deus. Então, é como se pegasse, vamos dizer assim, uma peça de madeira bruta e eu preciso trabalhar essa madeira bruta para construir ou transformar ela numa escultura que eu desejo. Então, vou ter todo o trabalho de que trabalhar aquela madeira, que primeiramente à vista ela está bruta, dar os detalhes, fazer os entalhes corretos, fazer o trabalho correto, para chegar no ponto final, que é a escultura que eu quero que aquela madeira se torne. Então, assim é o pastor missionário. Então, um pouco diferente aí. Aí a gente vê aqui, ó, aplicação prática. O missionário deve guiar a igreja implantada ou os novos convertidos com cuidado pastoral contínuo, desenvolvendo líderes e fortalecendo a fé. Um exemplo bíblico é Tito, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 9, onde presbíteros são chamados a pai mainor, o rebanho com integridade. Ou seja, o que é o pai mainor? Pastorear. O presbítero ali é como o pastor. Então a gente observa que a diferença que a gente encontra em relação aí o missionário e um pastor propriamente dito. Aí a gente vai para o hebraico para entender o termo igreja. Dentro do grego, melhor dizendo, perdão, dentro do grego, a palavra igreja no grego é eclesia, eclesia, que é congregação
ou comunidade de crentes. Esse é o significado de igreja. A pronúncia eu coloquei aí, ó, eclesia. Literalmente, convocação ou reunião de pessoas chamadas para um propósito. No Novo Testamento, refere-se à comunidade de crentes, à igreja. Não é apenas um espaço físico, mas um corpo vivo de discípulos unidos em Cristo. Quando a gente fala igreja, irmãos, a gente não está falando do templo, da construção física. A gente fala de igreja referindo-se a membros, a pessoas que compõem o corpo vivo que está ligado a Cristo. O missionário não apenas cria uma comunidade social, ele implanta uma eclesia espiritualmente ativa, responsável pela edificação mútua, adoração e cumprimento da missão de Cristo. Dentro da aplicação prática, a gente vê que toda ação do missionário, que é ensino, discipulado, oração, deve fortalecer a eclesia, ou seja, fortalecer a igreja, ou fortalecer as pessoas que compõem esse corpo, formando uma comunidade que reflete os valores do reino e exerce influência transformadora na sociedade. Então, os irmãos observam a responsabilidade do missionário, que quando ele pega um grupo de pessoas, porque eclesia, igreja, que é literalmente, muitas pessoas falam chamados para fora, que é tirados para fora, que refere-se a essa comunidade, a uma congregação de pessoas, a gente observa que essas pessoas elas têm que ter em comum acordo com a palavra de Deus, tem que demonstrar essa diferença. E quem vai ajudar essas pessoas é o missionário. O missionário ele vai instruir essas pessoas, vai discipular essas pessoas. Para quê? Para que essas pessoas elas estejam refletindo os valores do reino de Deus, que através dela outras pessoas também venham alcançar o reino de Deus. Mas eu coloquei aqui uma parte sobre a Torá, mais para fins de conhecimento, para os irmãos entender aí a profundidade da questão, como que o Antigo Testamento ele também faz parte da nossa vida dentro do Novo Testamento, como que um liga o outro. Coloquei aí, ó, Torá, que é a Torá, ela é, no caso, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é chamado de o Pentateuco, ou os livros escritos por Moisés, que ali mostra ali a instrução, a lei e a doutrina. Geralmente o hebraico, irmãos, toda letra H, a letra H, ela tem uma pronúncia de R. Por isso que é Torá, que é aquele R meio exprimido, meio imprensado. Então, quando os irmãos observar uma escrita hebraica que o H ele está encaixado no meio, geralmente sozinho ou acompanhado do C, você vai ter essa pronúncia de um R, vamos dizer assim, um R fechado. Por isso que é Torá. A palavra hebraica Torá indica instrução ou ensino divino. Não se limita à lei mosaica, que muitas pessoas acham que Torá é limitada somente às leis do Antigo Testamento. Não. Na verdade, é uma instrução e o ensino divino completo. Não fica só limitado, ele abrange todas as áreas. Os irmãos veem, ó, no sentido ministerial, abrange toda a orientação divina que guia a vida, fé, prática do crente. É importante nós estarmos sempre em observação, não somente no Novo Testamento,
mas temos que observar o Antigo Testamento, porque também nele contém ensinamentos profundos para servir a Deus. É lógico que existem rituais dentro da lei mosaica, dentro da lei, que isso não é mais para nós, isso era para o povo de Israel. Mas existem ensinamentos dentro da Torá que ainda são válidos para os nossos dias. Só que isso não é tema para essa aula. A instrução do missionário deve unir conhecimento da palavra, ou seja, doutrina sólida, a prática piedosa, que é ensinar a Torá e moldar a vida segundo os princípios divinos, não apenas passar informações. No discipulado, cada ensinamento deve ter base bíblica e aplicação prática, garantindo que a igreja recém-implantada compreenda a verdade e viva conforme ela. Então, nós temos que estar inteiramente em conformidade e conhecendo perfeitamente a palavra de Deus. Temos que estar ligados literalmente na palavra de Deus. Logo abaixo, irmão, nós estamos vendo aí sobre o Da'at, que dentro do hebraico é conhecimento profundo, discernimento espiritual. Irmão, só um minutinho. Acho que deu um problema no microfone aqui. Só um minuto, por favor. Como eu estava dizendo, irmãos, Da'at, que é a pronúncia Da'at, que significa conhecimento profundo, discernimento espiritual. O significado em hebraico indica conhecimento aplicado, intimidade com a verdade e discernimento. Vai além da informação e é a capacidade de entender, aplicar e viver o ensino de Deus. Então a gente observa aí que como que nós temos que nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, porque isso muito é importante na vida do obreiro de um modo geral. Então, os irmãos observam, o missionário deve possuir um conhecimento aplicado ou um conhecimento profundo que transforma. Ensinar sem discernimento resulta em instrução superficial. Com o Da'at, ou seja, conhecimento profundo, ele guia o rebanho e compreende a prática da fé. Integrar ensino doutrinário, ou seja, Torá, com discernimento, que é o Da'at, permite que novos líderes e crentes compreendam o propósito de Deus em suas vidas e evitem desvios ou heresias. Então, irmãos, a importância de estar conhecendo a palavra de Deus para poder evitar ensinamentos superficiosos, coisas superficiais, e até mesmo tomar cuidado com o que se ensina, para não ensinar ou pregar algum tipo de heresia. Síntese aplicativa para o missionário. O missionário, guiado pelo Espírito, ele combina os três
ou melhor, os 4 pontos principais que foi falado aí, que é o poimainô, pomaino, que é o cuidado pastoral ativo, eclesia, construção da comunidade de fé, e Torá e Udat, que é ensino doutrinário profundo e aplicável. Ele não apenas implanta igreja, mas forma discípulos maduros, integra conhecimento e prática, fortalece líderes e promove transformação duradoura. Cada ação é uma expressão do caráter de Cristo, refletindo sabedoria, piedade e autoridade espiritual. Irmãos, sempre que temos que ter isso em mente. Nós, como os obreiros, devemos ter isso na nossa mente, enraizado. Nós estamos fazendo a obra de Deus. E fazendo a obra de Deus, nós estamos o quê? Refletindo a imagem de Cristo através das nossas vidas. Por isso que temos que estar literalmente com as nossas vidas santas, irrepreensíveis e cheia do Espírito Santo e com conhecimento profundo dentro da palavra de Deus. A base de Tito capítulo 3, versículo 1 e 2, obediência às autoridades e testemunho social. O missionário deve exemplificar submissão ética e cidadania responsável. Dentro do grego, que é hipotassomai, que é submeter-se, demonstrando ordem e respeito à autoridade sem comprometer o testemunho. Nós, irmãos, temos que ser um exemplo. Temos autoridades que regem as nossas cidades, a nossa segurança. Então, nós temos que nos submeter a estas pessoas, a estas autoridades, sem comprometer o nosso testemunho. É lógico que se a pessoa ela tiver errada, a gente não vai seguir uma ordem errada. A gente tem que zelar e preservar pela nossa integridade diante de Deus. A nossa imagem cristã tem que ser intocável. Então, por isso que eu coloquei submissão ética e cidadania responsável. Então, submeter-se demonstrando ódio e respeito à autoridade sem comprometer o testemunho. O testemunho de cristão tem que prevalecer. Dentro do hebraico, Yari Elohim, que é temor reverente a Deus, que orienta atitudes públicas. Se a gente observar a palavra de Deus, Deus ele dá instruções para o seu povo em respeitar e observar as autoridades. O povo de Israel, eles eram ali submissos às leis dadas por Deus e também às leis que regiam ali o império aonde eles habitavam. Os reis de Israel tinham as suas leis também, além das leis de Deus. E o povo era ensinado a temer a Deus com reverência diante as leis e as atitudes públicas. Boas obras como evidência de fé viva, que é o versículo, no caso, Tito, né, capítulo 3, versículo 8. O grego erga agata, que significa boas obras, manifestação visível de fé. No hebraico é resed, que é amor ativo, misericórdia aplicada. A fé deve produzir ação prática, não ser mera crença intelectual. Irmãos, a gente lida com diversos tipos de pessoas. E a nossa crença, a nossa fé, as nossas atitudes, ela tem que produzir uma ação de acordo com a palavra de Deus. A gente não pode viver apenas de aparência. A gente não pode viver de apenas uma crença intelectual. O que é uma crença intelectual? É eu conhecer muito a letra da palavra, mas não a praticá-la. Então eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse,
eu tenho uma crença intelectual. Agora, se eu não praticar o que eu conheço, se eu não viver aquilo que a Bíblia ensina, é o que está aqui. É somente uma mera crença intelectual. Então, a gente não pode viver de máscaras. Existem muitas pessoas, muitos cristãos que vivem de máscara. Dentro da igreja, ao público é uma coisa. Fora da igreja, nos bastidores, é outra coisa totalmente diferente. Então, a importância do obreiro é ele ser transparente, viver a realidade da palavra de Deus e realmente transmitir aquilo que ele é dentro da palavra, tanto dentro ou fora da igreja, e não viver apenas de máscaras. Pregação de graça que salva e regenera. No grego, charis, e no hebraico, shren. No grego, graça divina que transforma, renova e concede a justificação. No hebraico, favor imerecido. O missionário anuncia a regeneração espiritual que vem exclusivamente de Deus. A gente sabe, irmãos, que a graça é um favor imerecido. A gente vive a graça de Deus sem merecer. E nós, como obreiros, principalmente o missionário, ele tem que transmitir esta graça para as pessoas que a salvação ela vem pela fé e pela graça de Deus. Não é por méritos, estou fazendo a obra, eu vou ser salvo. Não. É pela graça. E isso tem que ser ensinado e passado para as pessoas, para que elas tenham em mente que, para elas serem salvas, mediante a graça, elas têm que estar dentro da vontade de Deus, praticando a palavra. Cuidado em evitar contendas e heresias. Capítulo 3, versículo 9 ao versículo 11. No grego, erizô, que é envolver-se em disputa infrutíferas. O missionário deve separar ensino sadio de debates inúteis. No hebraico, miriar, que é confusão, discórdia, preservar unidade e ordem espiritual é central no ministério missionário. Irmãos, isso é muito fundamental. A gente vê hoje em dia, em algumas igrejas, hoje o que mais tem na internet é debate bíblico. E dentro desses debates a gente vê ali uma disputa de ego. Disputa de ego. Um querendo mostrar que sabe mais do que o outro. Um querendo defender uma tese que muitas das vezes essa tese é uma heresia. É uma distorção da realidade, da verdade da palavra de Deus. E quando isso acontece, infelizmente, o que está acontecendo? Está se tornando uma coisa infrutífera, inútil, inútil, inútil. Aí quando a gente olha no hebraico, o miriar, que é a mesma coisa, a gente observa uma diferença. A ordem espiritual é central no ministério missionário. O povo judeu, eles discutem palavra, a Torá, ou a Bíblia, vamos dizer assim, eles têm uma cadeia de ensinamentos e uma série de livros que são chamados de midrashes, que são diversas interpretações de diversos rabinos. E ali eles trazem um acervo intelectual dentro da palavra de Deus que não gera uma disputa de conhecimento, mas gera o quê? Um aglomerado de conhecimento que é pautado dentro da palavra com inúmeras referências dentro do conhecimento deles. E isso mostra o quê? A seriedade que eles têm com as Sagradas Escrituras.
Então, quando a gente observa pessoas na internet ou no YouTube, né? O YouTube, na internet no modo geral, com esses debates, a gente pode observar que muito ali é uma disputa de ego para mostrar quem sabe mais do que quem. E isso, irmãos, acaba prejudicando e muito o andamento da obra de Deus. Sabe por quê? Porque hoje é o que a gente mais se vê no mundo: igrejas sendo abertas, obras sendo realizadas, mas tudo com uma fé superficial. Igrejas que hoje só sabem falar do bem, do amor, da bonança, prosperidade, mas quando vem a luta, não estão preparadas para enfrentar a luta. Então, o missionário ele tem que ter isso em mente de ensinar a verdade. Em momento nenhum, Cristo ele disse que seria fácil servir a ele. Pelo contrário, ele foi bem claro: no mundo tereis aflições. Servir a Cristo, moldar o nosso caráter espiritual, é através de lutas, tripulações, provações, mas permanecemos numa constância na fé inabalável em Cristo, guardando aquilo que ele disse: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Aí quando a gente olha na Bíblia, logo à frente, a gente vê uma declaração: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem que é a sua fortaleza? Quem que te fortalece? Então, essa tem que ser a nossa base, a nossa estrutura espiritual. O missionário tem que estar pautado e solidificado nessa estrutura que é a palavra de Deus. Aplicação prática na Assembleia de Deus. Agora, indo para dentro, irmãos, da organização. A Assembleia de Deus, que é a nossa igreja. O missionário não é apenas um mensageiro, ele é um pioneiro, organizador, testemunha e guardião da fé, exercendo influência transformadora tanto na igreja quanto na sociedade. Cada ação deve refletir conhecimento profundo da palavra, piedade prática e discernimento espiritual. Pioneiro da fé em novos campos. Função: implantar igrejas em regiões sem presença evangélica, com culturas diversas ou hostis, criando comunidade de fé autossustentáveis. Irmãos, isso aqui praticamente eu falei ali em cima. Missionário, irmãos, não é para ficar dentro de igreja. Existe hoje um erro, eu falo que é erro, que eu, particularmente, dentro da palavra de Deus e diante do estudo, que eu não concordo, é consagração de missionário para ficar parado dentro de igreja. Ali só está recebendo um mero título. E muitas pessoas não sabem nem para que serve o título de missionário. Qual que é a relevância de ter missionários dentro da igreja parados no banco? Não tem utilidade nenhuma isso. A palavra de Deus, irmãos, ela é clara. E a gente tem que estar dentro da palavra. O ensinamento bíblico do apóstolo Paulo, ele é claro. E ele é reto e direto. E nós temos que seguir uma linha reta na presença de Deus, não ficar fazendo curva. Então, missionário é para plantar a igreja. Missionário é para fazer obra missionária. Missionário é para conhecer palavra. Missionário é para ajudar ao desenvolvimento espiritual e o crescimento da fé das pessoas. Não é para carregar um título e ficar dentro da igreja parado, sem fazer nada. Aí é muito bonito. Quantos Chicago na igreja? Sou missionário. Quantas almas você ganhou? Nenhuma. Quanto discipulado você teve? Nenhum. Quantas almas você levou ao batismo? Nenhuma.
Que missionário é você? Você pelo menos faz um evangelismo na sua rua? Não, não faço não. Missionário de título, irmãos, é fácil. É bonito carregar um título missionário, é bonito carregar um título de presbítero, é bonito carregar um título de evangelista, é bonito carregar um título de pastor, mas é a responsabilidade que esse título te traz. Você está exercendo ele como se a palavra de Deus ela ensina que deve ser realizado? É o que eu falei, irmãos, um pedacinho. Máscaras. Tem muito crente usando máscara. Tem muito crente escondido de trás de uma máscara. Não sabe nem o que ele está fazendo dentro da igreja. Carrega título, carrega cargo, mas a postura cristã dele é nota zero. E Deus não está vendo isso? Deus está. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós não estamos fazendo para o homem, estamos fazendo para Deus. E Deus ele vai requerer de nós contas do nosso trabalho aqui na terra. Se temos um cargo eclesiástico, Deus ele vai pedir contas do que nós estamos fazendo com a responsabilidade que nos foi dada. Eu disse isso no módulo passado. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Então, tem muitas pessoas, irmãos, que estão vivendo de títulos e de máscaras dentro da igreja. É hora de a gente acordar, porque a obra de Deus, ela depende de pessoas que realmente querem botar a mão no arado e seguir em frente. Ou os irmãos acham que Cristo lhe disse aquilo ali à toa? A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Rogue ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros. Porque realmente é, irmãos. A realidade é essa. Existe um bando de crente lotados de títulos parados dentro da igreja, enquanto a seara está sofrendo. Um bando de crente carregando títulos, mas que não tem a capacidade, a determinação de botar a mão no arado, arar a terra e plantar a semente. Então a gente tem que começar a rever os nossos conceitos, porque a obra de Deus está na nossa responsabilidade. O que era da responsabilidade de Cristo, ele fez. Foi morrer na cruz. Ele cumpriu a missão dele. Agora ele deu uma missão para a igreja: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É fazer discípulos. É dar continuidade ao que ele iniciou. Então tem muitas pessoas que são obreiros dentro de igreja. Tem muitos obreiros que são obreiros de púlpito. Tem muitos missionários que são apenas o título e não sabe nem o que significa ser missionário. É o que eu disse, eu acho extremamente errado consagração de determinados obreiros que não sabe nem para que ele está sendo consagrado. E a palavra de Deus, irmãos, ela é bem clara. Eu vou parar por aqui para não estender muito, que não é esse o objetivo. É pioneiro da fé em novos campos, como eu disse aí na função, a estratégia. Avaliação cultural detalhada para entender tradições, línguas e costumes locais, contextualização do evangelho sem comprometer a sã doutrina. Termos originais: entópios e macon, no grego, entópios e no hebraico macon, significa local apropriado ao contexto, significa adaptar o ensino à realidade sem diluir princípios divinos. Porque a gente vamos dizer assim, tem comunidades, irmãos, por exemplo, se for pregar na África, o missionário vai para uma
uma aldeia na África, que lá eles têm tradições, eles têm costumes. E muitas das coisas que nós estamos acostumados no Brasil ou na nossa região, nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, se nós for para o Nordeste, aqui que é Brasil também, tem costume lá no Nordeste que a gente não conhece. Tem comida lá que a gente não conhece. Agora imagina indo para fora do país. Então a gente vai estar lidando com culturas diferentes. Temos que estar adaptando para as pessoas entender o que, que nós estamos ensinando. Só que essa adaptação não pode comprometer a palavra de Deus, jamais. É tentar adaptar o que está sendo ensinado ao costume deles, mas não comprometendo a sã doutrina. Exemplo prático: um missionário no interior de uma cidade ou país estrangeiro identifica líderes locais, ensina princípios bíblicos e implanta uma igreja que respeita a cultura local, mas mantém a essência do evangelho. Então, é mais ou menos isso que eu acabei de falar. É lógico que lá eles têm uma cultura, a gente vai respeitar, vai adaptar a palavra naquela cultura, mas a palavra de Deus ela é incorruptível. Ela não vai ser afetada pelaquela cultura. Mas vamos tentar adaptar aquela cultura dentro da palavra. Organizador e formador de liderança. Treinar e capacitar presbíteros, diáconos e evangelistas, garantindo que a liderança local seja sólida, ética e piedosa. Temos aqui, irmãos, termos originais, que não é o nosso caso, a gente ficar aprofundando muito no hebraico, no grego, eu coloquei, mas para os irmãos entender que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tanto no hebraico quanto no grego, traz a mesma essência. Os cargos eclesiásticos, eles também foram exercidos no passado em um contexto diferente. Igual aqui, ó, termos originais Eusébia e Iriate Adonai, que é o mesmo que piedade prática, temor reverente de Deus, que molda caráter e ações. E o outro é Aqueraiotes e o Tamim, que é integridade ética e moral, vida irrepreensível diante de Deus e da comunidade. Então, eu trouxe aqui, irmãos, é mais para fim didático, para os irmãos entender que o que está no grego do Novo Testamento também teve o seu significado no Antigo Testamento dentro do hebraico. Não é uma coisa que a gente precisa aprofundar nisso daí, não é o nosso caso. Aplicação para desenvolvimento de programas de discipulado para líderes locais, ensinamento de ética ministerial, administração de recursos e cuidado pastoral, observação constante da coerência entre ensino e prática. Então, isso aí são as estratégias que o missionário vai adotar para ele trabalhar com as pessoas para a formação de obreiros, de novos discípulos, para estar auxiliando a ele na obra que ele está exercendo. Testemunho público e comunitário. Demonstrar a fé por meio de ações visíveis e transformadoras. Testemunho, irmãos, é fundamental na vida do cristão. Vou estar lendo aqui, mas isso aqui é uma coisa que a gente tem que carregar, como se diz, carregar de berço. Eu falo de berço cristão, quando a gente foi para a igreja, que é testemunho público e comunitário. Então, o testemunho nosso tem que trazer as referências e as marcas de Cristo. Temos que mostrar que somos cristãos e Cristo está sendo transmitido através da nossa vida. Então, a gente vê, ó, demonstrar a fé por meio de ações visíveis e transformadoras. Um exemplo de ação é projetos sociais como distribuição de alimentos, apoio educacional e visita a famílias necessitadas.
Irmãos, isso é obra missionária. Visitar pessoas, ajudar famílias necessitadas, isso é obra missionária. Aconselhamento de membros da comunidade, demonstrando cuidado e empatia, ou seja, procurar saber por que que uma pessoa não está na igreja, não está frequentando, o que está acontecendo. Às vezes tem uma pessoa que está fragilizada, está magoada, está triste. Procurar ir, tentar aconselhar, tentar ajudar. Então, isso aí é tudo, é um testemunho público e comunitário. Isso é uma demonstração do que se aprende dentro da palavra de Deus. Demonstração prática de piedade e serviço. Coloquei aí os dois termos é, hebraico e grego, né, que também é o mesmo, que é Eusébia e, e o outro ali é Eliate Adonai. Exemplo bíblico: Paulo, em Atos 14, curando enfermos, pregando e ensinando líderes, tornando-se referência de fé e amor prático. Então, eu tive um exemplo aí do apóstolo Paulo em Atos capítulo 14. Então, o missionário, ele tem que estar, irmãos, realmente, como se diz, dentro do azeite. O missionário tem que estar vivendo dentro do azeite, tem que estar cheio do Espírito Santo, porque ele vai lidar com pessoas de diversos graus, diversos tipos. Imagina você estar pregando uma casa, você fala que Jesus Cristo cura, você dá um exemplo do apóstolo Paulo, que era um missionário que orava para enfermos e curava. Você fala de Pedro, que passava a unção na vida de Pedro, a unção de Deus na vida de Pedro era tão forte, tão extrema, que a sombra dele projetando na pessoa, a pessoa ficava curada. Aí a família tem um enfermo em cima da cama. Ô pastor, ô missionário, ora para minha filha, para o meu filho, para minha mãe, para o meu pai. Ora para essa pessoa aqui, para Deus restaurar a saúde dela. E aí, irmão? Estamos preparados para orar para os enfermos e serem curados? A Bíblia, cara, Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Deus não muda. Jesus mesmo, ele disse que nós iríamos fazer obras maiores que ele fez. Estamos preparados para botar a mão sobre os enfermos e eles serem curados? Estamos preparados para botar a mão sobre uma pessoa endemoniada e, no nome de Jesus, ordenar o demônio respeitar a autoridade de Deus na nossa vida e sair? Porque expulsar demônios, irmãos, não é só no nome de Jesus, não. O seu caráter, o meu caráter espiritual tem que estar em dia. Quer uma prova disso? Eu não lembro bem aonde está a passagem bíblica. Mas uma pessoa foi expulsar o demônio disse: Olha, Paulo eu conheço, Pedro também, mas você quem é? Então, os irmãos observam a importância do caráter espiritual dentro da sociedade. O demônio tem que olhar para você e ver em você Deus na sua vida. Tem muitas pessoas que acham, sai em nome de Jesus. Eu já vi pessoas passar vergonha, irmãos, com a vida toda errada, em pecado, cheio de problema, caráter deles lá no chão, expulsar demônio. Mas você, rapaz, que autoridade você tem de me expulsar? Quem é você para me expulsar? Então, a gente tem que observar, irmãos, que até mesmo para nós usarmos o nome de Cristo, para ele ser pronunciado na nossa boca, nossa vida tem que estar literalmente estruturada na palavra. O nosso caráter espiritual, ele tem que ser irrepreensível.
é um dos pontos que nós estudamos já nos outros módulos. Guardião da sã doutrina, função preservar a integridade da mensagem do evangelho, evitando heresias, disputa teológicas e práticas desviantes. Então não é o nosso foco aqui, perdão, irmãos, não é o foco do cristão ficar criando disputas teológicas, mostrando quem sabe mais do que quem. A Bíblia é para ser ensinada e ensinada com seriedade, dentro da verdade, e não com distorções para causar heresia. Temos aí, irmãos, que já falei, esses dois termos, tanto grego quanto hebraico, que traz conhecimento profundo e aplicado da verdade que transforma a vida. Aplicação prática, correção de ensinos errôneos ou práticas divergentes com firmeza e amor. Irmãos, é obrigação do obreiro. Uma pessoa está pregando a palavra e ela está distorcendo a palavra. É obrigação do obreiro ele corrigir, mas com amor, com firmeza. Correção de ensinos errôneos. O que é ensino errôneo? É ensinos controversos à verdade da palavra, distorcendo o que a palavra ela está dizendo. Então, é de nosso dever e responsabilidade ensinar e corrigir, mas com firmeza e amor. Instrução contínua sobre doutrina e ética, garantindo equilíbrio entre conhecimento e prática. Tem que haver um equilíbrio, irmão, entre você conhecer e você praticar. Às vezes uma pessoa ela conhece muito, mas está faltando a ela praticar para ter aquele equilíbrio. E nós, os obreiros, o missionário, ele tem que ajudar a ter esse equilíbrio. Poxa, irmão, você conhece muito da palavra de Deus, mas está te faltando praticar isso aqui. E isso aqui está na palavra. Mostrar ali com zelo, mostrar com amor, para que a pessoa traga esse equilíbrio, mostrando que a pessoa ela tem o conhecimento, mas ela está errada em uns pontos. Então não é só conhecer, é conhecer e praticar. Incentivar líderes e membros a aplicarem a palavra em todas as esferas da vida. A palavra de Deus, irmãos, ela é o nosso manual genuíno. E ela tem que ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Quando nós pegamos o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, a gente vê um manual ali extremamente rico em detalhes para a nossa vida diária. Quando os irmãos começam a ler Provérbios, associando ele, complementando com Eclesiastes, a gente vê o que a nossa vida está ali. Tudo o que acontece no nosso dia a dia, todas as formas de situações que acontecem, o livro de Provérbios e Eclesiastes nos ensina como nos portarmos dentro destas situações e como sairmos dela. Então, por isso, da necessidade do conhecimento e aplicação da palavra em todas as esferas da nossa vida. Exemplos bíblicos práticos. Paulo e Barnabé, Atos capítulo 13 ao capítulo 14, pioneiros missionários que exploraram regiões desconhecidas, plantaram igrejas, discipularam líderes e mantiveram a unidade doutrinária em ambientes hostis. Irmãos, hoje nós temos a Bíblia à nossa disposição para ensinar. Imagina Paulo, imagina Barnabé. Paulo é um dos maiores escritores de cartas do Novo Testamento. E tudo que Paulo escreveu, hoje nós temos para transmitir, para ensinar. Agora, como que ele ensinou isso tudo através de cartas? Imagina a comunhão que esse homem tinha com Deus, a comunhão que ele tinha com o Espírito de Deus,
para que o Espírito de Deus o instruísse e o guiasse dentro da palavra, da doutrina, para ele escrever cartas que hoje seria o nosso manual de sobrevivência na presença de Deus. E ele, Paulo e Barnabé, os grandes plantadores de igrejas. Apóstolo João, terceira epístola de João, no capítulo 1, versículo 4, versículo 8, fortaleceu igrejas e missionários, destacando o equilíbrio entre pregação, disciplina e exemplo de vida. Mostra que o missionário não atua isoladamente. Sua influência é multiplicada por líderes preparados e comunidades edificadas. Então, irmãos, é o que eu disse, o missionário ele tem um papel fundamental. O missionário tem uma responsabilidade de plantar a igreja, ensinar os novos membros, discipulá-los e preparar obreiros através desses novos membros. O missionário na Assembleia de Deus deve atuar em 4 dimensões integradas: pioneiro da fé, formador de liderança, testemunho público, guardião da doutrina. Irmãos, 4 pontos que nem carece de explicação. Já deixei mastigado aí para os irmãos ler. Pioneiro da fé, plantando igreja, respeitando cultura, estabelecendo base sólida da fé. Formador de liderança, desenvolvendo presbíteros, diáconos e evangelistas com integridade e piedade. Testemunho público, demonstrando a fé em ações práticas, servindo como exemplo de Cristo. Guardião da doutrina, preservando a sã doutrina e instruindo o rebanho no conhecimento profundo da palavra. Cada ação deve refletir conhecimento transformador, piedade prática e integridade ética, gerando transformação duradoura na igreja e na sociedade. Irmãos, papel do missionário. Os irmãos entendem o que eu disse logo atrás no vídeo, na aula, melhor dizendo? A função do missionário. Por que que existe o missionário? Por que que é levantado o missionário? Estou falando dentro do corpo da Assembleia de Deus. Então, irmãos, missionário não é para ficar dentro de 4 paredes. Missionário não é para ficar só de títulozinho bonito, sou missionário. Mas e a obra? O que você está fazendo na obra? Então, os irmãos observam aí 4 pontos importantes: pioneiro da fé, formador de liderança, testemunho público, guardião da doutrina. Quantos missionários dentro da Assembleia de Deus? Isso eu falo no modo geral, irmãos. Não estou especificando a nossa igreja, eu estou falando Assembleia de Deus no modo geral. Que tem missionários dentro da igreja que não sabe nem o que função ele deve fazer como missionário, e não sabe nem o que, que ele deve fazer como missionário. Complicado, irmãos. Complicado. Síntese teológica: o missionário como apóstolos ou shariar. Eu disse lá atrás, irmãos, que o H acompanhado do C ou ele sozinho, ele tem um som de R, mas quando ele está acompanhado do S, o S ele prevalece. Por isso que é shariar. Ele é delegado divino, ou seja, ele é uma pessoa escolhida, ele é uma pessoa, é, como vamos dizer assim, separada por Deus com 3 dimensões: espiritual, social e organizacional. Espiritual, pregar a graça, regenerar vidas, formar líderes piedosos. Social, demonstrar cidadania, integridade e testemunho público. E organizacional, implantar estruturas eclesiásticas e preservar a ordem doutrinária. Bom, isso aí praticamente já é o que eu falei logo acima. Então eu costumo estar trazendo alguns pontos como se fosse estivesse repetindo mesmo, é para os irmãos entender que existe a ligação dentro do contexto. Então,
é mais ou menos é o que eu estava falando logo acima aí que os irmãos ouviram. Aqui, irmãos, temos hebraico e grego integrados. Tudo que eu expliquei dentro dos pontos, não vou estar repetindo isso aqui, para até mesmo para não ficar uma coisa cansativa, uma coisa exaustiva de ficar ouvindo de novo. Mas tudo que está aqui, ó, o hebraico e grego integrado, os irmãos podem observar que é o que eu pontuei acima dentro do estudo. Aqui eu só trouxe, como se diz, o corpo de toda a explicação. Como não é uma aula de grego e nem de hebraico, apesar de estar aqui as pronúncias gregas e hebraicas, mas tem a explicação na frente do que significa. É só os irmãos estarem lendo aí que já mostra aí os significados. Entendeu? Igual um exemplo, a pronúncia epignosis e o iada, também foi falado acima, que o significado no grego significa conhecimento detalhado e no hebraico indica percepção profunda. Então, os irmãos veem que está explicado, está detalhado, não tem necessidade de eu repetir isso aqui para os irmãos, até mesmo para não ficar uma aula muito exaustiva. Para terminar, irmãos, devocional. O missionário é um agente integral de transformação, atuando no evangelismo, no discipulado e na consolidação da igreja. Seu ministério é fundamentado na palavra, guiado pelo Espírito, moldado pelo caráter de Cristo e validado por frutos espirituais visíveis. Cada ação deve refletir sabedoria, piedade e amor ativo, garantindo impacto duradouro na comunidade e no reino de Deus. Irmãos, aqui terminamos o nosso módulo 4, que foi a nossa aula de sábado, né? Que nós não tivemos aula sábado, eu gravei e estou disponibilizando ela aqui. Irmãos, estudem a apostila. Estudem a apostila, assistam os vídeos. Eu já estou disponibilizando eles no YouTube, porque é mais fácil para os irmãos estarem assistindo. Hoje todo mundo está aí com o uso do celular. Então, tiver um tempinho, abre a aula, assiste, volta de novo, assiste de novo, porque é importante, irmãos. Leem a apostila. A apostila está muito bem explicada, muito bem detalhada. É, praticamente nem carece do professor estar falando aqui, porque já tem uma explicação bem sólida de cada ponto, de cada módulo aí da apostila. Então eu peço aos irmãos que continuem estudando, continuem lendo a apostila e aplicando. Aplica o conhecimento, porque nós vamos ter prova, tá, irmãos? Vamos ter prova. Estamos já chegando no módulo 5, já está perto de terminar o curso. E a nossa última aula, ela, ela vai ser a prova. A última aula mesmo vai ser aonde vai ser como se diz, um tira-dúvidas e vai ser aonde nós vamos fazer a nossa prova e vou estar fazendo perguntas para os irmãos, no modo geral, não vou escolher pessoas individuais, mas vou perguntar e os irmãos que sentir vão estar respondendo aí. E vamos estar fazendo a nossa prova, irmãos, porque julho, se Deus quiser, eu conversar com o nosso pastor presidente, pastor Paulo Sérgio, para nós estarmos fazendo aí a nossa formatura, os irmãos estarem recebendo aí os seus certificados do curso de formação de obreiros. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, que a paz e a graça do Senhor continue sendo derramada e superabundante na vida de todos vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz.